Bom dia, ouvintes da Rádio NBC FM. Estamos iniciando mais um programa Eles e Ela. Hoje nosso convidado será Norton Amorim, um imbitubense que está morando nos Estados Unidos há 20 anos e aproveitando a sua vinda a Imbituba e passar umas férias, convidamos ele para conversarmos conosco a respeito do cotidiano americano, as diferenças entre a vida lá e a vida cá. Vamos falar sobre política, economia, relação de empregos. Então, daqui a pouco ele estará aqui no nosso programa para um bate-papo bem informal. Bom dia, Gislene. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Alisson. Bom dia, o Guilherme e todos os nossos ouvintes. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Alisson. Bom dia, Gislene. Bom dia, ouvintes da NBC. Estamos aí. Bom dia, Alisson. Bom dia, Sérgio, a toda a equipe e a todos os ouvintes da NBC. Alguém quer dar início aí algum ponto aí da semana, alguma historinha da semana? Posso contar a historinha do Delcídio e do Amaral? É aquele rapaz que está preso? Não, já está solto e volta já ao Senado segunda-feira. Ah, ele já está solto. Já e sem tornozeleira. Sem tornozeleira. Sem tornozeleira, né? Sabe que PT significa Partido da Tornozeleira. Mas ele conseguiu aí a permissão de não usar tornozeleira e vai voltar às suas funções no Senado. Eu acho que eu cheguei a ler alguma coisa rapidamente hoje de manhã, mas eu não tive tempo para ver a matéria toda. Então é isso, o homem lá vai voltar. Vai. Eu dei uma lida também rápida, né? Ontem e hoje de manhã a notícia que eu mais foquei foi a morte do filósofo Humberto Eco. Né, autor de um dos primeiros livros que eu li, né, O Nome da Rosa. Mas depois eu fui dar uma olhada com os outros, uma calibrada pro programa, né? Olhar ali os feeds das páginas de Facebook ali que eu curto, que são um pouco reacionárias, né? O pessoal tá bem revoltado com essa questão, né? Porque é um senador que foi preso, envolvido em esquema de corrupção e que vai voltar ao Senado, né? Ou seja, tá virando a cara do Brasil. E volta ainda como petista. Como petista, lógico. O PT não iria expulsá-lo, mas... Não. E vale lembrar que antes de ir pro PT, ele era tucano, né? Sim. Ele era tucano. Aí o PT chegou ao poder, ele... Aí os petistas falaram que ele só tinha se corrompido porque ele era tucano. Ah, sim. Não tenha nem dúvida, né? Ou seja, a culpa é sempre do outro, né? É um costume já, tanto da elite do PT quanto da elite do PSDB, né? Ou seja, o Lula tem um sítio que não é dele. Fernando Henrique criou um filho que não é dele. Ou seja, eles não são donos de nada, não são responsáveis por nada, né? Tem aquela estrada lá em Minas Gerais, do Aécio Neves, do aeroporto, aquela história toda que deu um bafafá nas eleições. O aeroporto de Cláudio. Sim, foi pavimentada a rua, uma estrada lá para o aeroporto, era isso? Eu não lembro mais. Teve uma encrenca assim, né? Agora, asfaltar a estrada que vai até o sítio do Lula, aí pode. Aí pode, porque é o Lula, né? Claro. É o Lula. Botar uma antena de celular só para o sítio dele, pode. R$380 mil. Uma torre daquela. Isso eu sei o preço. É porque é o Lula lá, né? É o Lula lá. Porque é o Lula lá. Mas o sítio não é dele. E os bobos cá. Né? Mas o sítio não é dele. Agora é engraçado, né, Sérgio? O triplex no Guarujá, esse sítio aí em Atibaia, não é de ninguém. Pô, o que esse pessoal do Movimento Sem Terra e Sem Teto estão esperando, cara? Exatamente. Não é de ninguém, pô. Vão lá e invadam. Vão lá e invadam. É fácil. Eu sempre vejo as coisas, assim, eu costumo sempre tentar visualizar a conexão entre uma coisa e outra na nossa vida, no nosso cotidiano, né? E eu sempre penso que uma coisa não é dissociada da outra. Economia, política, vida cotidiana, ou seja, elas fazem parte da mesma sopa e a gente está ali dentro. Uma coisa não é separada da outra, tá? Quando eu saí daqui, antes de eu ir viajar, já se mostrava na Folha de São Paulo dados assim de que estamos caminhando para a pior recessão da história do nosso país e tudo mais. E eu saio com essas informações na cabeça, volto, vejo que as coisas estão indo no caminho previsto de piora. Aí eu vejo uma notícia que sintetiza tudo.
Isso aconteceu, não aconteceu aqui, mas poderia ter acontecido aqui em Bituba, em Laguna, em Jurerê, em Copacabana. Podia ter acontecido em qualquer um desses lugares, mas aconteceu na Argentina, numa praia. O pessoal estava na praia e tirou da água um filhote de golfinho. As fotos que eu vi, o pessoal alucinado, tirando selfies com seus filhos, fazendo fila, passando o bicho de mão em mão, num frenesi caótico e irracional. Tá me entendendo? O bicho morreu. Eu até queria convidá-los aí ao Pantanal fazer isso com jacarés. Não. Tudo isso que nós estamos passando, e essa recessão que vai jogar mais da metade da população brasileira numa situação pior do que está hoje, tem gente que vai passar muita necessidade, isso é resultado desse status intelectual que está essa população. Isso é bicho, isso não é gente. E isso está espalhado no nosso meio. Está todo mundo desconectado da realidade. O pessoal só pensa em se sensualizar para tirar uma selfie para um Facebook, para um WhatsApp, uma coisa assim, e não aproveita. Não aproveitou essas oportunidades de melhora pessoal que a tecnologia nos proporcionou e ficou assim, agora vai colher. Então, não dá para dizer nem que está errado o que esse pessoal vai colher. Esse pessoal merece o que vai colher. Me desculpa, mas eu cheguei agora a um momento em que tudo isso que está acontecendo, as oportunidades estão aí. Quem se preparou vai colher até alguns frutos dessa situação. Quem ficou se sensualizando, fazendo só, jogando joguinho, tirando fotinho e botando e postando e não melhorando em nada, vai colher. Vai colher e não tem saída. Vai colher o que plantou. O que plantou? Nada. Né? Então isso, aí eu volto e... Não é. Mas são justamente esses que vão para o Estado pedir leis protetivas e bolsas. E é justamente esse tipo de gente, de mentalidade, que faz a gente patinar na lama até hoje. Pessoas com esse tipo de mentalidade que é capaz de achar que tem o direito de tirar um animal do mar, bater foto, né, para se expor nas redes sociais de estar feliz, né? Olha a minha felicidade. Posando de modelo. São justamente esses modelo que quando vê alguém ser beneficiado com o seu próprio trabalho, pedem bolsas para o governo para poder se sustentar. Isso é a maioria da população. Isso é a maioria. O nosso programa vai fazer 1 ano agora em abril. Nós estamos há 1 ano dizendo que a coisa iria ficar pior. E está ficando pior, e não é porque nós prevemos alguma coisa, é porque nós lemos em boas fontes, né, de economia, e a gente sabe disso. E as pessoas parece que continuam achando que não, que está tudo bem. A hora que realmente a coisa, o prato entornar... As pessoas não vão atrás de informação. A única coisa que pode melhorar a vida das pessoas é a informação. O conhecimento liberta. Quem não se der conta disso, vai colher os frutos do que plantou. Se não plantar nada, não vai melhorar em nada seu aspecto, vai colher só desgraça. E nós estamos com um governo que não está fazendo nada. E ainda se aproveita. Porque o que acontece é não poder. O governo atua da forma como um doente, né? Eu não vou deixar morrer para continuar dando remédio. Sugando. E sugando, né?
mas também não vou deixar muito bem para que ele não... Para ficar dependente de mim. Ele tem que não ficar independente. Então, quer dizer, ele tem que ficar nivelado por baixo. Porque se eles der um pouquinho mais de inteligência para a pessoa e a pessoa conseguir pensar além do que ela está pensando, não vai ficar tão dependente do tipo de sistema político que nós temos. E vai querer exigir coisa melhor. Porque a partir da nossa mentalidade mais desenvolvida, com mais questionamentos do que aceitação, a gente começa a querer a ser realmente respeitado em nossa dignidade. Uhum. Bom dia, Euclides. Hoje vai faltar cadeira aqui. Vai. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Estava acompanhando o programa na rádio, vinha correndo agora, inclusive para acabar com essa polêmica. O sítio é meu. O apartamento também. Também é, o triplex. Não é da Dona Benta o sítio, nem do Visconde de Sabugosa, é meu. Acabou a polêmica. Acabou a polêmica. Aquela anteninha foi que eu mandei colocar lá também. Salvou o homem de depois de novo. Não se discute mais. O Euclides agora é o laranja da Zimba. E hoje eu tô de laranja verde, né? Aquela laranja que não madurou ainda. Eu estava lendo essa semana a respeito de uma decisão política econômica no governo argentino. A Argentina anuncia a redução de imposto para a classe média. O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou nesta quinta-feira a redução do imposto sobre os salários, uma medida reivindicada pelos sindicatos que beneficia especialmente a classe média. O anúncio é feito em meio à pressão sindical por aumentos salariais diante de uma inflação que chegou em 2015 a 30% e foi de 3,6% em janeiro deste ano, segundo medições privadas, não oficiais. A medida anunciada por Macri é relativa a janeiro e eleva de 20 mil para 30 mil pesos, ou seja, 2 mil dólares, o piso a partir do qual se cobra o tributo pago por 1,1 milhões de assalariados. Na semana passada o tema tinha sido abordado na primeira reunião que manteve Macri com representantes sindicais desde que assumiu em 10 de dezembro. Então, por outro lado, aqui no Brasil, o que é que nós temos? O governo brasileiro resolveu não reajustar a tabela de imposto de renda, ao contrário do que está fazendo o governo argentino. Isso fará com que pessoas que pagaram imposto de renda no ano passado possam pagar até o dobro nesse ano, porque não houve reajuste da tabela de imposto de renda. E pessoas que não pagavam no ano passado poderão pagar neste ano. Então vejam a diferença de política econômica de um país para o outro. De postura econômica, né? Eu estava lendo também ontem, né, sobre essa redução no imposto de renda na Argentina, né, em cálculos de reais, né? Ou seja, hoje na Argentina quem declara o imposto, quem paga o imposto de renda é aquele que ganha até o equivalente a 4 mil reais por mês. Com esse novo decreto do Macri, é só quem ganha a partir de 8 mil reais por mês na Argentina, né? E isso vai acabar também com sonegação, que assim como no Brasil, na Argentina também a sonegação é grande também, né? Isso reduz bastante a sonegação. E a postura em relação à classe média, né? Que aqui no Brasil eles querem esfolar a classe média, eles querem sugar a classe média. Como se fosse ela a causadora de todos os nossos problemas, né? Isso foi bem divulgado pelo PT em campanhas e reuniões que eles tinham do partido, enquanto lá na Argentina eles fazem exatamente o contrário e em vez de reajustar salários, o governo diminuiu impostos. É a coisa mais sensata, né? Mas, certo, tu já viu algum país fugir da inflação, de uma crise econômica, sem tomar medidas liberais? Nunca na história, né? O Fernando Henrique, até hoje, ele é acusado de neoliberal, e eu digo que isso é uma injustiça para nós liberais, né? Porque a medida que ele teve que adotar para controlar aquela inflação que tínhamos foram medidas liberais, né? Não tem como você conter uma inflação ou uma crise, né, tendo uma postura com mais austeridade, com mais cobrança de impostos. Simplesmente isso só vai agravar. É por isso que eu disse aqui já no primeiro programa que eu participei e digo novamente aqui, o Brasil caminha para até 2018 uma depressão econômica.
né? Se não mudar essa matriz econômica, se não mudar essa postura de austeridade, de mais cobrança de impostos, nós vamos entrar numa depressão semelhante à de 29 nos Estados Unidos. Vale lembrar, já que tocou nesse assunto do Plano Real, principalmente no segundo mandato, Fernando Henrique, que foi sobre foi no segundo, que foi sobre que era o Armínio Fraga, que estava na Fazenda, né? E foi ele que estabeleceu o tripé macroeconômico, ou seja, para manter a economia e o real forte, valorizada, a moeda forte, valorizada, sem o peso da inflação e sem toda essa coisa maléfica que deprecia o nosso valor de compra. Essas regras, o Plano Real foi sustentado sobre um tripé, se chamava o tripé macroeconômico, que eram 3 prerrogativas básicas, que a primeira era manter o câmbio flutuante, ou seja, deixa o câmbio flutuar para que o governo não precisasse gastar recursos tentando equilibrar falsamente um câmbio, uma moeda, né? Apesar de nunca foi livremente flutuante, sempre houve intervenção do Banco Central, mas de certa forma deixou-se o dólar meio que à vontade, ele oscilar, não grandes variações, mas se fosse para subir, subia, se fosse para descer, descia. Então essa era uma regra do tripé. A outra era um regime de metas de inflação. Ou seja, daí que se estabeleceu o poder do Banco Central para perseguir uma meta de inflação com a base principalmente do manuseio da taxa de juros, né? E o terceiro é a responsabilidade fiscal, ou seja, o governo gastar menos do que arrecada. Para quê? Para que não precise captar tanto o recurso via empréstimos ou emissão de dinheiro, que vai forçar a inflação e gerar todo esse mecanismo maléfico. Ou seja, a partir daquele momento, se colocou responsabilidade em cima dos administradores. A lei da responsabilidade fiscal passou a ser temida pelo administrador. Eu vou ter que cumprir certas metas, senão eu vou poder perder mandato. Não perder, e até posteriormente ser processado, ou ter que pagar por aquilo, né? Teve gente que entrou nessa ciranda e teve que se explicar, e teve que pagar, e perdeu, até teve que ressarcir cofres públicos, ou seja, houve uma pressão sobre os administradores para que eles fossem austeros na administração e não gastassem mais do que arrecadassem. Ou seja, esse tripé funcionou por um tempo. A partir do que entrou o governo Dilma, principalmente a partir do segundo ano do mandato, se desfez esse tripé. O PT começou a perseguir e conseguiu derrubar praticamente a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal é uma coisa que, ao meu ver, hoje em dia praticamente não existe. Não existe mais. A partir disso, os administradores não se viram mais incumbidos de manter uma meta de gasto sobre o que vão receber e sobre o que vão gastar. Aí começa o descontrole das contas públicas. E tudo aquilo que estava armado para sustentar o poder de compra da nossa moeda foi para o espaço. Aí o que a gente está colhendo agora é esse descontrole total dessas contas, porque o que subiu a nossa dívida e o juro que está sendo cobrado disso, a partir desse ano, está se tornando uma coisa impagável. Não tem mais como voltar atrás nesse processo. Como é que vai se voltar? Como é que vai se pagar essa conta? Essa conta do juro que está subindo e do montante que tem que se pagar, o governo não consegue mais pagar. Vamos fazer uma mágica? Pum, agora vamos pagar? Não. Vamos imprimir dinheiro. Quem vai pagar é a população. É a população. Com a Aquela continha que a gente tinha feito no ano passado, que cada brasileiro devia com o governo R$12.500. Lembra que a gente falou sobre isso no meio do ano passado? Sim. Essa conta já deve estar em uns 15 mil. R$15.000 por brasileiro. Essa conta vai ser paga. Vai ser do seu bolso, do seu bolso, do seu bolso. Vai sair. Uma outra notícia que eu li aqui interessante, isso aqui vou ler vou comentar para a Gislaine.
Tem um problema lá, não sei se já foi resolvido, que aí eu não acompanhei, mas eu acho que acredito que não, porque foram há dias atrás apenas. Sobre a nomeação de dos, não sei como é que, se lá é ministro também do Supremo, não sei como é que eles chamam lá nos Estados Unidos, é ministro também do Supremo? Juiz do Supremo? Tem que indicar um agora, né? E agora tem um problema lá, o Obama, estão dizendo que o Obama não pode indicar, né? Os republicanos estão dizendo que o Obama não pode indicar, e o Obama diz que isso é constitucional, ele tem direito de indicar o próximo, tal, que se aposentou. E aí falava aqui na matéria alguns temas importantes que serão tratados agora em março, serão tratados pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos. E um dos itens é a contribuição sindical. A Ação de Professores da Califórnia contesta a contribuição compulsória de servidores públicos que não são filiados a sindicatos. Lá eles também têm a contribuição sindical. Eu não sabia disso. Sim, sindicato é em todo lugar do mundo. Na Alemanha, os funcionários, eu estava lendo essa semana, os funcionários do transporte público, que são os motoristas que executam todo o trabalho, né? Eles têm também a contribuição sindical, que é compulsória, obrigatória. E eles estão lutando para poder parar de pagar isso, que, querendo ou não, é 3% do salário que eles ganham. 3%? 3% do salário que eles ganham. Assim, eu penso assim, que tem certas medidas que foram tomadas anteriormente, antes de estarmos hoje neste ponto, né, que foram necessárias naquele tempo, naquela época, realmente se precisava dessa situação. Mas hoje já não se tem mais essa necessidade. E eles querem continuar com isso às custas da gente não querer. Sim. A gente não tem liberdade de dizer assim, não, eu não quero pagar isso, eu não preciso. Porque assim, se vir acontecer qualquer coisa comigo no meu trabalho, eu e o meu patrão, nós vamos nos resolver na justiça com advogado, e não é o sindicato que vai pagar meu advogado. Se a minha taxa servisse para isso, mas não. Alguns sindicatos expressam assessoria jurídica. Alguns. Mas o meu não. O teu não? Não. Agora, nessa questão há que haver uma coerência também, né? Ela teria, dentro dessa linha de pensamento, algum sentido, por exemplo, se quando o sindicato fosse reivindicar um direito, seja administrativa, seja judicialmente, se esse direito se revertesse só para aqueles que são contribuintes. Só que o que ocorre é que os sindicatos, quando garantem um direito, ou quando asseguram um direito, ou quando conseguem um direito novo, todos são beneficiados, independentemente se só os filiados, ou se o cidadão é filiado ou não, todos acabam sendo beneficiados. Então aí eu acho que é coerente essa coisa de todos contribuírem, independentemente da filiação, dentro desse modelo. Sim. Né? Então, nós achamos que só devem contribuir aqueles efetivamente sindicalizados. Ótimo, então vamos mudar o modelo, e nessas situações que eu acabei de exemplificar, quando se conseguir um direito, assegurar um ou criar um novo, então só os sindicalizados vão ter direito. Aí me parece que há uma relação. Mas não é só, eu vejo que não é só isso, Euclides, porque como a Gislaine disse, na questão de assessoria jurídica, o que não é afiliado ao sindicato, ele não recebe assessoria jurídica. Então já depende. No SINC recebe. Quem não é sindicato, quem não é afiliado recebe a assessoria do SINC, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação no Estado. Não, mas isso não é regra. Só que detalhe, eles contribuem obrigatoriamente, filiados ou não. Então, nós estamos falando do facultativo, né? Então não é porque o trabalho do sindicato não se resolve apenas numa demanda homologação de saída. Não, ele demanda judicial para todos, né? Existem os problemas de funcionários, né, pessoais, que o sindicato ele pode intervir,
né? E aí ele interviria apenas para quem pagasse. Né? Outra questão que eu acho também que é necessário que se reflita bastante, até antes com qualquer coisa na vida, né? Para tu formar uma opinião, tu precisa refletir antes. Não nos percamos no entendimento de que os sindicatos não são tão importantes assim. A gente não pode perder de vista que essa relação capital-trabalho, historicamente, ela foi perversa com relação ao trabalhador. O problema é o modelo do sindicato que nós temos. Aí é o que nós estamos conversando aqui. Então, o modelo tem que ser assim, o modelo tem que ser assado. Ser liberal não significa necessariamente vou abrir mão de tudo e vou colocar na mão do capital. Eu acho que o liberalismo, ele comporta também esses ingredientes de equilíbrio, de forma a viabilizar o funcionamento do sistema como um todo. Porque talvez, às vezes, até sem querer, a gente passe a ideia de que, né, o Estado não tem que intervir em nada, porque mas eu sou receoso quanto a esse tipo eu sou muito reticente no que você é compulsoriamente induzido a fazer, né? Você é obrigado a contribuir ou fazer parte do sindicato. Porque não sou contra a organização e a união das pessoas ou de classe, entendeu? Agora, a partir do momento em que você é obrigado a contribuir com várias entidades em que se mostram completamente corruptas e usada para massa de manobra, como a CUT, controlada, exatamente, você simplesmente é obrigado a contribuir com essa situação. Por que essa organização não pode ocorrer de maneira livre? Por exemplo, a classe quer mudar alguma coisa, por que não pode surgir dentro dessa classe essa união, essa liderança para solicitar isso? Quando é de interesse comum a todos vão concordar. Todos vão, de certa forma, contribuir. Agora, essa mão do Estado querendo dizer assim, você é coitadinho, você não sabe o que é melhor para você. Eu sei, então você tem que fazer isso, me dar isso, fazer desse jeito, que eu vou cuidar da sua vida. Mas olha só, dá para extrair do teu pensamento que, na verdade, dentro daquilo que tu contextualizou agora, tu não serias contra a intervenção. Eu sou contra porque esse ambiente de corrupção, de malversação do dinheiro público, de mal gestão. Então, na verdade, o problema não está necessariamente em se dar uma certa proteção para determinados segmentos. Mas como que se está fazendo isso? Como que se está gerindo? Aí eu concordo também. Eu acho o que temos que melhorar é, na verdade, a nossa questão de caráter mesmo, de formação, a questão ética, a questão, às vezes, técnica mesmo, de competência e tudo. Na minha visão, o combustível disso, o combustível é a obrigatoriedade. No momento que você é obrigado e não tem escolha, quem está lá em cima regulando isso não tem um mecanismo de feedback para mudar sua conduta. Ele vai ter aquele recurso, não importa, é obrigado, você é obrigado. Eu vou sugerir que a gente deixe esse tema para a gente conversar com o Norton. Como é que é a função, como é que existe lá nos Estados Unidos, o modelo que tem lá, talvez ele saiba falar sobre isso, e o modelo que nós temos aqui. O Norton já está aqui no estúdio. Norton Amorim, bitubense, que mora há 2 décadas nos Estados Unidos, nós vamos conversar com ele daqui a pouco. E só para finalizar esse bloco, só não para um debate, que a gente já debateu sobre isso num outro programa, lá no Rio Grande do Sul aprovaram a lei que retira o saleiro das mesas de restaurantes. Fascismo. É o governo dizendo tudo o que é que a gente tem que comer, tem que vestir, tem que falar. Você não sabe o que comer, deixa que eu coloco a comida. O governo sabe tudo, sabe tanto que nós estamos na porcaria de país que a gente vive. Os políticos sabem tudo. Os restaurantes, com essa medida, eles não podem começar a colocar mais sal na comida para tornar a comida mais atraente frente à concorrência? Não, na verdade, o saleiro ele não pode ficar à mesa.
mas ele pode ser pedido pelo cliente. É mais um problema para o dono do restaurante, que vai ter um garçom que vai ter que... traz o sal para mim. Ele vai fazer mais uma viagem na cozinha, sei lá onde, para trazer o sal até a mesa porque o cliente pediu. Teve eu vi no Facebook, teve uma iniciativa, né? Ele, em vez de botar na mesa, ele pendurou no teto, já que não pôs. Foi inteligente. Não, e essa lei foi copiada já de uma que já foi aprovada no Espírito Santo. Né? No Espírito Santo, a gente conversou aqui a respeito. No Espírito Santo isso já é proibido. Né? E a gente até conversava aqui em off, assim que eu cheguei com a Gislene e com o João Mário, até sobre a própria questão do cigarro. Né? Que tem pessoa que quer proibir o cara de fumar até na rua. Né? Eu já sou contra. Eu não fumo perto de quem não fuma. Né? Isso é uma questão até de educação pessoal. Mas você começar a proibir a fumar na rua, a proibir o saleiro na mesa, esse tipo de coisa, a pessoa que dá direito ao governo de fazer isso, ela está disposta a dar direito ao governo de invadir mais ainda a liberdade da pessoa. Né? É assim que a água do sapo, onde o sapo está imergido, começa a ficar morna. Quando você vê a água está fervendo e não percebe. Daqui a pouco outras questões, o governo vai dizer daqui a pouco que videogame faz mal, né? Se a criança usar por mais de 2 horas, 3 horas, vamos sugerir assim um período, e o governo vai dizer assim, olha, as crianças estão proibidas de usar videogame por mais de 3 horas. Nós temos jogos proibidos no Brasil. São questões assim absurdas. Né? E se a gente for deixando, eles vão cada vez mais tolhendo as nossas liberdades. Nós no Brasil nós temos jogos proibidos, o Cercia na criança, né? Se jogo de videogame influenciasse, hoje eu era encanador, cara. Eu só jogava Super Mario. Não influenciei em nada. Eu era bandido, adorava ganhar arma no Natal. Virou policial. Virei policial, né? Ia fazer o contraponto, mas para não estender muito, eu sei que acho que nós estamos próximos já do horário, mas quem sabe voltamos numa outra oportunidade. Eu tenho uma leitura diferente de vocês nesse aspecto também. Espero que tenhamos uma outra oportunidade para conversar. Que bom, odeio unanimidade. Esperemos. Então, ouvintes, dentro de instantes a gente retorna com o nosso bate-papo com o Norton Amorim. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Já está aqui no nosso estúdio o imbitubense Norton Espezini de Amorim, que vive nos Estados Unidos, e vamos conversar com ele para ver as diferenças do cotidiano dos americanos, cotidiano dos brasileiros, suas leis, como é que pensam os americanos, o que ele pensa hoje, depois de 2 décadas morando nos Estados Unidos. Bom dia, Norton. Bom dia. Norton, aquela pergunta de que todo mundo faz, né, para quem foi embora. Valeu a pena? Valeu a pena. Quando a gente toma a decisão de se tornar um imigrante, a gente perde muitas coisas que a gente deixa aqui e a gente ganha muitas novas coisas que a gente encontra. Mas eu acredito que qualquer imigrante que deixe qualquer lugar, ele sempre vai ficar dividido o resto da vida dele, porque tem muitas coisas boas que tu deixou para trás e coisas novas que tu vai encontrar. E hoje ainda seria bom ir para os Estados Unidos, como foi naquela época quando saíste? Olha, depende do objetivo de cada um. Eu, no meu caso, eu tinha um sonho antigo de adolescência de conhecer os Estados Unidos. Então, tem imigrantes que vão para lá com o foco de trabalhar, fazer dinheiro e voltar para cá, e montar alguma coisa. E no meu caso, eu também tinha esse objetivo, porque era novo e ambicioso quando fui, e tinha um sonho de 10 anos que eu estava me preparando para quando chegou a hora finalmente de eu poder ir. Mas assim, eu queria também aprender da cultura. O meu objetivo principal era aprender inglês, fazer cursos, e foi uma coisa, no meu caso foi um pouco dividido, um pouco buscando um futuro melhor, né? E um pouco também para aprender, porque eu sabia que o que eu aprendesse ninguém poderia tirar de mim. Certo. Então esse que foi o meu objetivo. Agora tem vários amigos até de Imbituba e tantos milhares de imigrantes que estão lá, que só vão com o objetivo
de realmente juntar dinheiro e ir para o seu país de origem, né? Então, eu acho que tem esse diferencial. Mas, no geral, o que acontece é que muitas pessoas que vão, até mesmo com o objetivo de ficar um tempo e vir embora, acabam se apaixonando. Imigrantes, eu acho que, sei lá, não tenho uma estatística correta, mas do meu ponto de vista, vendo o meu cotidiano lá, 90% das pessoas que vão para fazer um curso ou para passear e que decidiram ficar um pouquinho mais, quando vê, passaram 10 anos. Eu mesmo tinha intenção de ficar só 2 anos e estou há 20, né? E o que é que faz um imigrante se apaixonar pelos Estados Unidos? Olha, Sérgio, o principal é justamente as coisas funcionarem. Entendeu? É isso que a gente, agora que eu estou tendo a oportunidade de voltar aqui para o Brasil, eu fiquei 17 anos impedido de poder vir aqui livremente, porque eu entrei num processo de legalização que foi muito difícil. Para algumas pessoas é tão rápido, para mim foi uma grande provação, porque demorou muitos anos. Desculpa, eu perdi a pergunta. O que é que faz as pessoas se apaixonarem? É porque as coisas funcionam. Porque tu vai para uma praia, tu não vê um buraco na estrada e tu é respeitado. Tu vai passar na rua em qualquer lugar, geralmente nas cidades menores, o carro para você passar mesmo. Olha, são tantas coisas que é difícil eu lembrar agora assim para te dizer, mas é um conjunto de uma sociedade mais organizada, mais correta, mais justa. É um ambiente agradável, bom. Isso nem se fala, né? Eu, às vezes, fazendo um comparativo aqui com o Brasil e os Estados Unidos, eu penso, poxa, eles têm tantos custos lá, né? Eu, particularmente, eu estou numa parte da Nova Inglaterra, né? Que tem neve todo ano. E, olha, é um custo tão alto que eles têm, que as prefeituras, e eles se preparam todo ano, e aquilo funciona. E quando tu vai... se vai nevar no dia seguinte, os caminhões no dia anterior já estão jogando sal e areia nas estradas para evitar de colisões, etc., porque isso acontece muito. E aqui não tem esses custos, esses desastres naturais. Lá no meio do país eles têm tantos tornados todo ano e assim por diante, e eles são organizados, e a coisa é uma grande engrenagem que realmente funciona, entendeu? E a gente, por nossa vez, a gente vai aprendendo. Porque até sendo honesto, a gente é muito ignorante de muitas coisas por não conhecer, entendeu? Então hoje eu venho no Brasil e fico apavorado com o trânsito, né? Porque a gente se acostuma lá da educação, e tu vê esses motoqueiros ultrapassando dos dois lados, essa coisa que isso não existe. Lá tem muito motoqueiros, né? Tem poucos na região que eu já fui motoqueiro lá, motociclista. Com CG 125, não? Não, CG é difícil. CG, olha, a moto, eu comprei uma moto uma vez que era uma 800 cilindradas, achando que estava arrombando, e fui descobrir que é moto de mulher. Porque era, né, para eles aquilo era cilindrada básica, né? Mas assim, para tu ter uma ideia, na Califórnia difere um pouco, tá? Porque eles incentivam motos para o trânsito fluir mais. Mas lá em Nova Inglaterra, moto, tu tá num congestionamento, ninguém sai cortando. Na verdade, pra gente que era acostumado aqui com essa facilidade, era até um saco, né? Tinha que ficar ali esperando como qualquer veículo, mas tu também é respeitado como qualquer veículo. Então aqui eu vejo que o que acontece hoje aqui, eu já era motoqueiro aqui e não fazia essas loucuras que eles fazem hoje, né? E o pessoal acaba não se dando respeito. O motorista, antigamente, quando eu era novo aqui, tinha uma frase que colocava nos para-choques dos carros: eu respeito motocicleta. Isso não existe mais, porque os motoqueiros também não respeitam né? Infelizmente, a maioria, né? Também não posso generalizar, pelas porque estatísticas oficiais, mais de 70% dos acidentes envolvendo motocicletas, a culpa são dos condutores de motocicletas. Na verdade é real isso, né? Infelizmente. Mas isso é apenas um aspecto, né, de tantas coisas boas que tem lá. E serviços de internet, né? Aqui é um fracasso, né? E como um amigo meu que veio embora há 4 anos atrás, o legal dos Estados Unidos é que a gente conhece, sendo imigrante, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas de todo o Brasil que estão lá. Eu tenho amigos do Pará, do Mato Grosso. Eu tenho assim um network bem legal, porque a gente trabalha também com prestação de serviços, né? Que, aliás, a maioria dos imigrantes que vão para lá acaba caindo na mão de obra mesmo, né? Que é o que
Qualquer imigrante que sobra para exatamente, né? Qualquer imigrante que venha de outro país para o Brasil, ele vai trabalhar o quê? Em serviços mais, e não é diferente para a gente. Eu, né, me formei aqui em usinagem na Consul em Joinville e acabei eventualmente trabalhando nessa área, mas decidi ficar trabalhando por minha conta na mão de obra, na prestação de serviço. Eu só vou fazer uma pergunta para ti, depois deixar o pessoal fazer as suas perguntas. Eu já sei a resposta, mas eu quero que tu digas. Vamos ver. Por que os brasileiros saem daqui sendo ignorantes, né? Não todos, né? Eu não vou generalizar, mas ignorantes no sentido de realmente desconhecer às vezes as leis, não serem educados, né, no seu dia a dia com as pessoas, no trânsito, não respeitarem tanto alguns princípios básicos, e chegam nos Estados Unidos e eles passam a respeitar. Ok, acho que é bem lógico, é a impunidade. As leis existem aqui, né? Mas elas não são cumpridas. Por quê? Porque não há fiscalização. Eu vou dizer o que o povo americano é superior a nós, que eles são uma raça superior, nada disso. Eles não jogam no lixo as coisas na rua, porque se eles jogarem, alguém vai ver, um policial vai ver, eles vão ser multados em qualquer lugar do mundo. Quando doer no teu bolso, e vão ter que pagar. Não tem amiguinho que vai dar um jeito na multa, nada. Então, qualquer lugar do mundo, se tu sentir no bolso, cara, tu realmente tu não vai fazer mais. Se eu puder dar um exemplo rápido que aconteceu, até um amigo meu aqui em Ibituba que morou lá um tempo, Luciano, chegou lá, eu ajudei. Um imigrante acaba ajudando o outro, né? A gente fala lá que vou dar um help. Então isso aí é uma coisa mandatória, né? Você é ajudado quando chega, então tu vai ter que eventualmente ajudar alguém. Então eu fiz muito isso, fui ajudado também. E uma vez nós fomos para a montanha, né, numa oportunidade que a gente teve de fazer snowboard, né? E a gente foi para o estado que chama New Hampshire, que é acima de Massachusetts. Eu estou em Massachusetts, nordeste americano, e fui um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais perto do Canadá. E a gente, cada um no seu carro, e deu aquela fila de um comboio de uns 10 carros. E nós estávamos entre os carros. E o limite de velocidade de New Hampshire é mais baixo do que Massachusetts. Mas o pessoal todo estava indo esquiar, todo mundo naquela balada de 65 milhas por hora. E tranquilo, isso daria 80 quilômetros? Não, daria 110, acho, mais ou menos. Aí eu pensei, eu estou no meio do comboio, tranquilo. Se a polícia parar, vai parar na frente ou atrás. Aquela velha mania que a gente tem de querer chegar mais rápido, né? Não se tocando que a gente já tem o benefício de ter um carro legal, de estar indo passear, ainda tem que chegar rápido. Então o que aconteceu? Vi um carro vindo lá atrás no retrovisor de polícia, né? Piscando. Quando aquela luz azul pisca lá, meu amigo, não é igual aqui. Todo mundo treme. Aqui às vezes nem pisca porque está queimado, não tem dinheiro para arrumar. Não, aqui interessante é que eles ficam com a luz acesa direto, e aquilo ali parece que perde o medo, entendeu? Lá não, tu não vê os carros de polícia com a luz acesa. Quando tu vê, realmente todo mundo... O que aconteceu? O cara veio, passou por todos nós, pelo comboio todo, e cada um que ele passava, ele ia apontando para encostar. Uns 10 carros. Então, daí lá veio o State Police, né? O cara, geralmente, o cara forte, bem trajado. Bom dia, tudo bom? Bom dia, muita educação. Você está numa situação de emergência? Aquilo já te quebra, né? Daí o cara vê que tu tá com os esquinhos em cima do carro. Aí tu responde, agora eu tô. Aí eu disse, não senhor, daí então por favor me dê o registro do carro e a sua carteira de motorista, tu entrega. E o cara te deixa ali, pega o documento de todo mundo e te deixa meia hora ali, já para você aprender, né? Ele tá lá no computador vendo se alguém tem multa, se o cara tem alguma carteira. E aí ele voltou e na verdade ele deu um warning, né? Que é uma advertência. Quando ele vê que a gente nunca recebeu multa, eu tive a graça de nunca ter recebido uma multa, né? Porque sempre tentei andar nos trilhos, né? Eles geralmente eles não querem ser o primeiro a te dar a multa, porque aquilo também tira pontos da carteira, né? Enfim, ele disse, olha, no nosso estado aqui, eu sei que vocês são de Massachusetts, o limite é 65, aqui é 55. Respeite as nossas leis, se divirta, mas não cometa outro erro desse, que na próxima você vai ser multado. Então é assim, a gente aprende através também
dessas coisas que acontecem, entendeu? De você ser repreendido, e aquilo serviu para mim como lição. Então, a gente procura sempre, né, corretamente. Mas essa é a grande diferença. Se você faz alguma coisa errada, entendeu? Você vai pagar o preço. E também as companhias, se tu às vezes manda uma conta de telefone a mais, eles te mandam o dinheiro de volta. E por incrível que pareça, funciona muito bem a coisa de retornar um produto. Entende? Que a gente vê aqui que às vezes a pessoa tem dor de cabeça pra caramba, né? Tu compra alguma coisa, tu não tem como retornar, tu fica com aquele pepino. Lá não, se quebrou, se deu qualquer coisa, ou se tu não gostou, tu volta na loja e eles retornam. E isso são apenas algumas coisinhas. Igual o ventilador do Sérgio. Isso. Mas o que a gente pode observar do que o Norton está nos falando aqui, do depoimento dele, é que, e eu acho que é bem interessante fazer esse exercício de reflexão. Existe a liberdade, mas é uma liberdade disciplinada. Isso. O Estado não se afasta, pelo contrário, o Estado está vigilante, e o Estado pune, como ele diz. Então, quando nós falamos aqui em liberdade, porque eu tenho direito, eu quero a minha liberdade, porque há que se compreender o sentido dessa liberdade quando se está vivendo socialmente ou em sociedade. Há que se entender que a minha liberdade tem um limite, né? E que o limite está no início da liberdade do outro também. E às vezes eu penso que nós não conseguimos transmitir isso quando falamos de liberdade. A impressão que eu tenho é que seria aquela liberdade que muitos chamam de libertinagem, né, de ilimitada e tal. Então nós temos sim o Estado liberal. Não é um Estado inexistente, ele é um Estado presente, vigilante. Ele dá a tua liberdade, mas ele quer o teu retorno, ele quer a tua disciplina. Há um respeito mútuo entre o indivíduo e o Estado e a sociedade. Então, não é um Estado anárquico. Isso, não confundir com a anarquia. Então é muito importante isso. Penso, né? Nós, quando fizermos a abordagem, termos esse cuidado. Não que não tenhamos, é que às vezes a forma como as palavras saem pode... O entendimento, isso é uma coisa muito importante que tu colocou. Pode induzir Porque quando nós falamos em liberdade, em diminuir poder de governo, nós não somos contra governo. Exatamente. O governo tem um papel muito importante, que é o de organizar a sociedade. E isso é muito importante. Isso é o que ele está falando aqui. É o papel do Estado, o legítimo papel do Estado. Mantenedor da lei. Não, e outra, não é só do manter a lei, mas no que eu percebo assim, é uma previsibilidade na manutenção da lei. A empresa devolve a conta porque é previsível. Se o cliente reclamar na justiça, a justiça vai lhe dizer que a empresa está errada e vai obrigar a empresa a devolver com multas maiores. Exatamente. Está previsível. A indenização lá é alta. Não é igual aqui, que ela incentiva a manter então, um a empresa mau serviço. sabe que se ela não fizer isso, é previsível que se ela for cobrada na justiça, vai gastar muito mais. Esse é o papel do Estado. É ter esse papel regulador. As leis estão aqui e elas vão ser cumpridas assim, dessa maneira, previsível, né? Isso traz o benefício dessa sociedade organizada, né? Essa gerenciamento do que deve ser feito. Isso é louvável. Norton, quando tu viajasse para lá, tu fosses com a família, já com a esposa, e a questão da família lá, como é que... Bom, como imigrante a gente vê muitos que diferem, alguns vão sozinhos, né? Eu optei por juntar mais dinheiro para poder ir com a minha esposa, né? Que foi muito bom, porque tem muitos que vivem anos, pessoas aqui de Santa Catarina, sem ver o filho, perdem o crescimento de um filho, que é uma coisa que não tem preço, né? Então, no meu caso, eu fui com visto de turista, tá? E
assim, eu estava preparado para... Eu não sabia o que ia encontrar. Eu não tinha ninguém, na época que eu fui em 96, que me dissesse, não, eu vou te acolher, tu tem uma casa para ficar, nada. Eu tinha uma prima que falou com uma amiga que possivelmente iria me ajudar, entendeu? Então, realmente, eu, assim, tive muitas informações erradas, entende? Então, na verdade, eu queria ir para Boston, porque eu sabia que era um centro de trabalho. Eu queria trabalhar, estudar também. Tem a Harvard lá, né? Tem MIT. Eu estudei na Harvard, tive a oportunidade de fazer uns cursos de inglês, foi muito legal. Isso bem depois, né? Mas também sabia que tinha oportunidade de trabalho. O Alisson está babando ali. Tem muita gente hoje, né? Mas diga-se de passagem, quando eu fui, o dólar valia menos do que o real, tá? Então acho que isso é uma ressalva. Tem muita gente que fica doido agora porque o dólar está 4 por 1. Eu sabia que não era, por isso que o meu objetivo não era o principal não foi uma coisa assim de um dia para o outro, como tem muitas pessoas que fazem, e eu respeito, né? Cada um tem os seus objetivos, mas era diferente. Então hoje tem muita gente querendo ir porque o dólar está alto, aquela coisa. O pessoal não lembra também que lá os custos nossos são todos em dólar. O aluguel é muito caro, entendeu? E, enfim, né? São coisas que fazem parte do dia a dia lá. Tu vai ganhar em dólar, mas tu vai pagar em dólar, né? Então, também não é pegar dinheiro na árvore, que nem o pessoal acha, entendeu? E tem que trabalhar muito. E é muito mais produtivo, né? Se eu estou saindo um pouco fora, mas é porque me vem assim tanta coisa que a gente comparando, eu me sinto hoje uma pessoa muito mais produtiva do que eu era quando eu estava no Brasil. Porque a nossa cultura... Eu era um cara novo, trabalhava na Consul, entendeu? Em Joinville, então... Tinha banda de música, né? Tinha banda de música? Sim, sempre fiz parte das festivais e tal. Então, teu foco nunca está muito no trabalho. Se a gente tivesse um foco mais no trabalho, em qualquer lugar, eu acho que a gente, assim, progrediria muito mais. Quando eu fui para lá, quando você se torna um imigrante, eles sempre falam, né? Tu vai o extra mile, tu vai um pouquinho além do que uma pessoa que está lá, que quer estar no final de semana com a sua família. Os feriados não são os mesmos. Por isso que eu não sou contra imigrantes aqui no Brasil. Eu sei que tem um grande debate, porque eu vivo sendo e assim, é lógico que tu quer pessoa, é a mesma situação lá dos Estados Unidos. Eles querem pessoas que vão para lá mais qualificadas. Mas, no entretanto, tem uma demanda grande na mão de obra. E o imigrante, aquele que larga tudo, ele não vai para perder. Quem que quer ir para um lugar longe, deixar sua família? Cara, é até emocionante para mim, porque tu quer voltar como vencedor. Tu não quer chegar aqui como um perdedor, botar o rabo no meio. Então, na hora que porque lá ele tem vários ditados, né? É a terra que o filho chora e a mãe não vê. Porque é verdade, entendeu? A gente sente falta de tudo e de todos. E a gente valoriza coisas que antes a gente não valorizava, entendeu? Aqui em Bituba, é um lugar mais... Eu tive oportunidade de... Por causa desses anos todos que eu não pude vir no Brasil, quando era inverno, o serviço é muito pouco. E a gente sempre conseguia juntar um dinheirinho para passear. Então eu fui em muitos lugares. Eu tive o prazer de surfar no Havaí, que eu sou surfista, né? Era o meu sonho. Eu fui 2 vezes e é muito lindo. Nos Estados Unidos, o Yellowstone, que é um parque florestal magnífico, né? Foi maravilhoso. Mas quando a gente volta aqui, gente, e vê esses morros nossos aqui, essa nossa vegetação, essas praias, não existe coisa, e para mim, no meu ponto de vista, assim, tão lindo quanto aqui. Entendeu? Por isso que todo imigrante, ele ainda, por mais que tu se adapte lá, mas eu acho que nenhum quer, eu vou morrer aqui. A gente sempre pensa em voltar. Fica triste quando chega aqui, vê essa falta de segurança, que é uma coisa horrível. Tu ter medo de passear na rua à noite. Em Bituba ainda estamos podendo fazer isso, mas tem lugares aqui em Santa Catarina mesmo que a gente sabe que não dá para fazer isso. E no entanto lá a gente nem tranca o carro, né? Onde eu moro pelo menos. Não precisa trancar o carro, eu tenho uma van para trabalho, que é o que eu faço. Eu sou o correspondente ao marido de aluguel aqui, né? Eu nem tranco a minha van, eu tenho muitas ferramentas caras e ninguém pega, entendeu? Né? Claro que existem áreas nos Estados Unidos que são mais, né? Também não vou dizer que tudo lá são flores, mas eu tive a oportunidade de ir para um lugar muito bom,
entendeu? Norton, eu tenho uma pergunta, eu vim com essa pergunta em mente, que eu acho que é o que todos querem saber, né? Ok. E bom saber que já fosse operário no Brasil, né? E és operário na América. Sim. Né? Diferença em padrões de vida, né? Digamos assim, o que tu ganha, o que tu ganhava no Brasil, o que tu conseguia fazer com aquele com que tu recebia, e hoje nos Estados Unidos, o que tu pode comprar com o que tu ganha? Qual é a diferença do padrão de vida da classe operária aqui para a classe operária americana? O padrão de vida de um operário de lá para cá é absurdamente assim. Eu me lembro que eu trabalhava na Consul, era técnico, e eu passava muita dificuldade para vir 2 vezes por mês visitar a minha mãe aqui de moto, né? Pelo preço do combustível, com muito custo. Antes de ir para os Estados Unidos tinha um carro, mas pô, eu era um técnico, entendeu? Que estudei 3.000 horas para ser um técnico. Lá nos Estados Unidos, a minha principal atividade quando eu cheguei, primeiro eu trabalhei em restaurante, pizzaria, mas a gente trabalha tipo 80 horas por semana, tu pega 2 full times que fala, né? Mas eu trabalhei muito tempo limpando vidros de residências, entendeu? E ainda hoje faço isso eventualmente. E é absurdo. O trabalho às vezes de um dia tu pode comprar uma televisão, entendeu? Né? Isso aí o poder o preço dos bens com relação ao que tu ganha é muito mais próximo, entendeu? Lá realmente o que você quer. Por isso que o pessoal, a mulherada, então tem umas lojas lá de roupas que elas vão. A minha esposa limpa casas lá, né? E tem tantas moças brasileiras que fazem isso também. É praticamente um serviço meio período. Elas saem, já passam na loja, compram uma coisa que custa, uma roupa que custa 120, 150 reais, elas pagam $10, entendeu? Isso, a diferença de comprar as coisas, todos os sonhos que eu tinha, que eu não pude concretizar aqui, né? Tipo ter uma moto de cross, né? Eu fui lá e comprei a moto, me quebrei todo, vendi. mas enfim, foi um sonho que eu concretizei. Que mais? Instrumentos. Eu tenho um amigo, filho do seu Carlito aqui, fotógrafo, que mora lá também, um grande amigo meu. Ele tem um estúdio em casa, tem um monte de guitarras. Mas isso em razão da baixa carga tributária? Eu não sei essa parte técnica, mas eu sei o que a gente chega na loja e tu compra. Lá na nota fiscal não sai o percentual de impostos? Não, na verdade todo o imposto varia de estado para estado. Massachusetts é 5,75 a taxa, né, dos produtos que está embutido ali, entendeu? E tem um estado acima que tem uma lei diferente que não cobra nada de taxa, então muita gente vai comprar lá. Quando a gente vai comprar um laptop, uma coisa mais cara, tu procura ir no Hampshire. Mas é um imposto único para todos os produtos? Olha, eu não sou especialista nisso, mas o que a gente sente, o que a gente sabe é que é 5,75 lá em Massachusetts. A exceção são os carros, né? Em Nova York é 6%. Carros são 7% em alguns estados, 6% em outros. No nosso é 6%. E carro acima de $200 mil é que aí é um pouquinho mais. Sim, eles cobram mais dos ricos do que... Entende quem? Do 1% que fala, né? Realmente o imposto deles é bem mais alto. Mas eu pago bastante imposto no final do ano. E o IPTU é bem caro. Então, eu sei que eu fui aqui em Bituba, o cara falou pra mim, lá o IPTU deve ser irrisório. Eu disse, não, o IPTU lá é muito alto. Mas tu tem uma rodovia que, pelo amor de Deus, né? E tu paga os impostos. No ano passado, eu paguei um bom valor de imposto, mas paguei feliz. Eu achei interessante o retorno que é importante, né? Exatamente. O retorno. Tu paga com gosto. Chega lá, daqui a pouco, em abril, eu faço uma extensão, porque eu vou chegar depois de que fechou o dia, que é 15 de abril, se eu não me engano. Acho que é aqui no Brasil também, né? E daí tu tem a data de fazer o imposto, dá aquele away todo, e todo mundo tem que fazer, mas eu peço uma extensão. Imposto de renda? Aqui a gente chama imposto de renda. É o imposto de renda. Então eu tenho que, como como é que fala? Autônomo,
né? Eu tenho que ir lá, levar todos os... E é muito mais fácil, né? Vocês trabalham bem essa parte de sindicatos, essas coisas. Eu trabalho por conta própria. E eu tenho uma gama de clientes grandes que eu desenvolvi ao longo desses 20 anos. Então, por exemplo, às vezes eu preciso de alguém que pinte a casa toda por fora. E eu não gosto de fazer isso, não tenho equipamento. Eu subcontrato, a gente chama subcontrato, né? E aqui é terceirização. Então, o que o cara tem que fazer? Ele tem que me apresentar o certificado de seguro dele, que chama... Tem 2 seguros lá, que é o de liability, que é um negócio que tu protege a casa. Se ele botar fogo na casa, aquilo ali cobre a casa. E tem o Workman Compensation, que é se ele cair da escada, isso, ele vai ter que... Então, eu tenho os meus, mas como ele vai trabalhar para mim, e eu vou estar ganhando só uma fatiazinha, entendeu? Ele costuma me dar um preço que eles falam de contractor, né? Que eu estou sendo contratante. Então ele vai, vamos dizer, uma casa lá custa $10.000 para pintar. Ele vai me dar 8 mil, eu ganho a minha parte e eu vou estar supervisionando o serviço e o meu cliente fica feliz com isso, porque eles sabem que eu não vou trazer ninguém que não seja de qualidade para queimar o meu filme, entendeu? Então, quando chega no final do ano, existe um documento que chama 1099. Eu pego esse documento, falo com a minha contadora, ele manda para ele, porque se eu receber os $10.000 no meu nome, eu não vou declarar os 8 mil que ele ganhou no meu nome. Ele vai ter que dar conta daquilo para o governo. Então eu mando aquilo ali que eu te paguei, esse está aqui o 1099. Então ele faz o imposto. E eu também tenho outros que mandam para mim também, entendeu? Então é bem mais fácil essa parte. E todo mundo é produtivo. Isso é que é incrível, cara. Que eu vejo aqui é uma amarração, as coisas não andam. E mesmo quando eu por exemplo, estou fazendo um quarto agora de material, né? Gostaria de usar os materiais de lá, mas aqui não tem muito ainda, então de alvenaria, né? E isso que eu fechei o serviço por empreitada, né? Não foi nem por, vamos dizer assim, por dia, né? Que às vezes a opção, mas mesmo assim os caras ficam naquela... E eu tô lá trabalhando, os caras, pô, parece um bicho, né? Que não para, mas é o costume, entendeu? A impressão que eu tenho é que... principalmente talvez o imigrante, o pessoal de lá mesmo, quando vai trabalhar, tenta ser melhor. A competição é grande, é competitivo. Tu tenta melhorar o teu trabalho. Por isso que até os americanos ficam às vezes bravos com o imigrante, porque eles sabem que a gente trabalha por 2. Então o americano, o cara que é o empregador, ele chega para você, quando eu trabalhava num restaurante lá, ele dizia, traz alguém como você. Se tu disser outro cara... Daí tu começa a trazer os brasileiros. A gente tem lugares que só tem imigrante, porque a gente está lá para fazer acontecer. É gente que vai com gana para trabalhar. Todo mundo ganha. E o legal é isso, a gente também é recompensado. Porque o empregador, ele não é aquele cara ganancioso que ele vê, ele só explora, ele te dá um bônus. E aquilo te dá um incentivo. Entendeu? Eu me lembro que quando eu trabalhei na limpeza de vidros, que se a gente fizesse mais de $6.000 por semana, eu e outro menino aqui, o Patrick, aqui em Ibituba, a gente ganhava um bônus. Então, cara, de manhã até era muito legal. Entendeu? É isso que a gente discute aqui, porque na verdade, um ambiente assim livre para competição é o que estimula o indivíduo a ser melhor. Né? Eu gostaria que aqui todos fossem pagos por hora, que nem é lá. Nós somos pagos por hora. Se tu não trabalhas, e lá é outra coisa, né? Os benefícios, se tu pensa que tu tem um monte de benefícios que tem aqui, tu ficou parado, se você ficar parado, tu não foi trabalhar, tu não recebe. Tu precisa trabalhar. Existe até o sick day que eles falam, né? Que tu tem 2 ou 3 por ano, que é o dia que tu está doente, tu pode usa, tu é pago, né? Isso em empresas maiores, né? Mas as férias de americano é no máximo 2 semanas. Isso é para apresentar outro lado também, entendeu? As férias são 2 semanas. Não é terceiro, tem? Hã? 13º? Não, 13º. Não, é que ele tocou num ponto interessante que ainda ontem, um amigo meu, socialista, por sinal, ele me disse, torcedor do Sanders, né? O cara, olha o Facebook dele, tá postando só coisa do Sanders. Ele me disse que a classe trabalhadora brasileira não tem tanto poder de compra porque tem poucos direitos trabalhistas. Eu achei assim um absurdo. Na verdade é o contrário. Exatamente, eu achei um absurdo. Não, eu parei a conversa. A questão do 13º é uma coisa interessante, porque na verdade lá eles recebem por semana. Por semana, é semanal. Nós recebemos por mês. E na verdade o mês não tem só 4 semanas.
Né? O 13º é uma forma de compensar essas semanas durante o ano. Tá entendendo? Então o 13º é aquele balanço, assim, como o ano tem mais semanas, então tem o 13º que compensa e equaliza essa conta da semanal. Então por isso eu não sou muito contra o 13º, eu acho que é uma forma de equalizar essa remuneração semanal que eles têm. Porque você trabalha por semana, né? Eu já tenho um certo preconceito com a CLT, te confesso. Não, porque tem meses que tem mais dias e tem meses que não tem tanto, mas todos eles são mais de 28, a não ser fevereiro. Que ainda assim esse ano tem 29, né? Ou seja, mas sempre tem dias a mais. Esses dias a mais também tem que ter uma forma de remuneração. Né? E isso é que no nosso país o 13º é que equaliza essa conta. Mas aí, vamos supor que o cara fique doente lá uma semana. Aconteceu comigo. E aí, quem paga? Ninguém paga? Tipo, depende muito o status que você está como imigrante, entendeu? Eu conheci pessoas, né, que... Porque vamos dizer assim, as pessoas que são do meu meio são pessoal do labor, né, laborers, né? São pessoas que trabalham mais com... Então são muitos empregos assim que você recebe como se fosse subcontratado, entendeu? Agora, se você trabalha numa empresa, eu não tenho muitas informações. Recentemente eu conheci, na virada do ano, eu fui convidado para ir na casa de um casal que eles seguiram um caminho diferente como imigrante e foi interessante, porque eu sempre gosto de estar com pessoas que trabalham em áreas diferentes da que eu trabalho, porque dessa maneira eu posso aprender coisas diferentes, né? Então, esses rapazes, eles trabalharam também na construção quando chegaram, mas logo foram estudar. Eu cheguei com 27, eles chegaram mais novos, entendeu? Então, eu acho assim, se tem alguém que está com interesse de ir para os Estados Unidos hoje e tem filhos novos, tem que chegar lá e botar as crianças para estudar, para fazer uma faculdade, né? Porque esses caras fizeram isso. Eles foram fazer faculdade e eles trabalham em empresas de informática, por exemplo. Então eles têm, assim, é diferenciado. Eu não sei detalhes de como funciona a parte trabalhista deles. Eu sei mais do meu ramo, que a gente trabalha mais por conta própria ou por subcontrato, né? Existem também umas jogadas lá. Por exemplo, você trabalha numa pizzaria, ele te paga parte no cheque, que vai ser mandado para o governo, e parte ele te paga em cash. Tem isso também. Tem essa negação também. Existe, né? O meu ex-chefe fazia isso muito, entendeu? Então até o ponto que ele me ofereceu um subcontrato, que daí foi muito mais vantajoso, né? Antes eu recebia, vamos dizer, $15 por hora, por semana. Eu era supervisor, tal. Então eu trabalhava 40 horas semanais ali naquele emprego e ganhava correspondência. Sempre tivesse plano de saúde lá desde... Não. A grande mudança que aconteceu foi o Obama, né? O Obama implantou o plano de saúde universal, como acho que na Europa tem. E dá uma grande discussão, porque os republicanos, eles querem acabar com isso, né? Mas, entendeu? Mas para mim, o que acontece? Eu fui com a minha esposa e eu dei, como ela sempre teve alguns probleminhas, a gente deu prioridade dela ter um plano de saúde. Eu sempre fui muito saudável, então eu tive a felicidade de nunca, nesses vários anos, eu fiquei 15 anos sem plano de saúde. Existe um programa em Massachusetts, e varia de estado, que chama Free Care. Eu usei uma vez, quando eu dei um problema no dedo, assim, na minha mão, mas desde o começo eu evitava, porque se um dia você fosse legalizar, aquilo pode influenciar negativamente, se tu começa a usar muitos serviços do governo. Existem muitos imigrantes, assim, brasileiro é quase que uma exceção, que usa muitos serviços do governo e eles não gostam. O brasileiro usa mais? Usa menos. Usa menos? Usa menos. Os hispanos, né, que são da América Latina aqui, toda a parte hispânica, eles usam mais, né? Então existe um tal de... tem o Free Care, tem o Welfare. O Welfare é como se fosse esse Bolsa Família, entendeu? Então tem muita gente, né, cara, que entra naquilo, e eu digo, é um ciclo vicioso. Entende? As pessoas não vão trabalhar para não apresentar que estão trabalhando, então elas recebem aquilo.
Então é terrível, porque a pessoa nunca vai para frente na vida dela. Isso foi implantado pelo Obama também? Não, mas é implementado pelo Obama porque eles são democratas. Sim. É aquele lado, democrata é muito de dar, entendeu? E os republicanos já não querem dar nada. Então não tem um meio termo, né? Ou ele é radical, quer ferrar com os imigrantes, que são os republicanos, teoricamente. Mas assim, o imigrante hoje ele está num ponto porque o povo latino está crescendo muito nos Estados Unidos. E já tem uma pesquisa que diz que em 2050, latino, que é uma minoria, vai ser a maioria. Então, os republicanos já estão pianinhos, né? Com os latinos. Se o Trump não vencer, né? Porque o mundo que ele quer fazer... aquilo ali é uma incógnita. Realmente o Trump é uma coisa. Mas mesmo no final da história, eles podem até falar uma coisa, mas no fim, eles é que querem dar anistia. Eles sempre ficam botando areia no plano um do outro. Eu estou há 20 anos lá e nunca saiu essa anistia, né? Então, sempre eles querem que o teu governo, que está democrata, que aconteça essa anistia no democrata. E, por outro lado, o republicano quer que aconteça nos termos deles, quando eles estiverem lá. Então, eles sempre, quando está o outro, eles ficam boicotando aquele plano. Mas eles sabem que o voto hoje é o voto latino. Entende? Por isso que eles estão... Eu acredito que o Obama se reelegeu porque ele aprovou, através de uma lei executiva, uma ordem executiva, que ele tem direito a tantas, uma quantidade, não sei, acho que 10, durante um governo. Ele fez uma ordem executiva chamada o Dream Act. O Dream Act, ele deu poder para as pessoas que trouxeram seus filhos para os Estados Unidos, que eram menores de 13 anos, se eu não me engano, 14 anos, que chegaram no país, que elas tivessem o direito a ter uma carteira de motorista e uma autorização de trabalho. Porque eles vieram que os pais que trouxeram, eles não foi a livre vontade deles. Então ele conseguiu passar isso antes um pouquinho da reeleição, e ele conseguiu o voto latino por causa disso. E para mim, na minha opinião, foi por causa disso que ele conseguiu se reeleger, pelo voto latino. Norton, uma curiosidade, a questão, vocês tiveram filhos lá? Não, nós acabamos não tendo filhos. Tá aqui, eu ia explorar a questão da escola pública. Mas posso te falar de parentes nossos, que a gente acabou ajudando aí, né, aqui de Imbituba mesmo, e tantos amigos, né. É muito legal a recepção dos americanos com relação às crianças de outros países. Eles têm plano para tu chegar lá e começar. Tem professora que é bilíngue, para tu te adaptar um pouco, entendeu? Até tu tá pronto para ir para uma sala com os americanos, entendeu? Então é muito legal. Eu acho isso aí incrível da parte deles. Eles gastam dinheiro bom para deixar a criança realmente se sentir mais à vontade. Porque eu imagino que ser uma criança, tu tá chegando num país estranho e tu ir para um lugar que tu não entende nada. Entendeu? Os meus sobrinhos viveram isso, né? E, no entanto, é um dado muito interessante e a gente fica orgulhoso disso. A maioria dos estudantes que são número 1 das classes são imigrantes. E isso é justamente... Os meus sobrinhos, todos 3 foram honor students, né? Quando eles terminaram a high school, que é o 2º grau. Porque, tu vê o teu pai toda noite indo limpar um escritório, naquela vida difícil de imigrante, que a primeira geração é assim. Eu sou primeira geração. A primeira geração nós vamos pegar um serviço que é o mais difícil, que ninguém quer, entendeu? Na próxima geração, esses estudantes, e na minha opinião é uma das principais razões que os republicanos não querem que os filhos de imigrantes sejam legalizados, é porque vão concorrer com eles no futuro, no mercado de trabalho. E hoje em dia, no mundo globalizado, quem fala 2, 3 línguas está muito mais na frente. E o imigrante, ele vê o pai dele, a mãe dele naquele sofrimento, ele quer vencer. Então, tu vê, tem várias empresas high-tech que os caras que estão lá em cima, que têm as ideias, são filhos de imigrante ou imigrante, entendeu? Porque sabe que tem que mostrar, quer se redimir daquela situação. Porque vê o pai às vezes sendo... Porque tem policial que persegue imigrantes, porque a maioria anda sem carteira, não? Isso é um grande... Eu tive a oportunidade em 2001, antes do ataque terrorista, né, que foi uma grande diferenciação de hoje, tu chegar como imigrante nos Estados Unidos e antes, né? Antes era fácil. Eles faziam vista grossa, porque eles precisavam da nossa mão de obra. Mas o que aconteceu? Aqueles idiotas que eram imigrantes como eu, de outro país,
né? Porque fizeram lavagem cerebral, chegaram lá, aprenderam a pilotar avião para ir derrubar as torres gêmeas. Pô, aquilo ali acabou com deu uma imagem negativa com todos os imigrantes. Aí foi munição para os anti-imigrantes, entendeu? Aquilo foi terrível, né? Estava quase saindo anistia geral, entendeu? E daí aquilo acabou. Isso através do Bush ainda, né? Pois é, eu ia falar através do Bush. Isso, ainda através do Bush. Porque, enfim... Norton, tu tens alguma opinião formada sobre a questão porque existe um debate lá muito forte também, acerca do desarmamento. O Obama tem uma campanha, assim, tem todo... Tu tens uma opinião a respeito? Isso aí, rapaz. Tipo, eu não tenho armas, né? E tem brasileiro que gosta de arma. Infelizmente, né? A nossa cultura tem tanta coisa ruim também, né? E já aconteceu, existe assim, para te dar um exemplo que me vem à mente, antes havia uma maneira de tu mandar os produtos aqui para o Brasil que teoricamente era legal. Tinha várias empresas que tem a Globo Internacional, que é um canal de televisão da Globo adaptado para os Estados Unidos, para os brasileiros que tem lá. Eu particularmente decidi por não ter, porque a gente acaba vendo só a Globo. Eu tive um período e daí tu não aprende inglês, porque a maneira de se aprender inglês é tu ver televisão e ouvir rádio. A tua cabeça abre. Primeiro que tu absorve a cultura, né? Tu aprende tu vê os programas de comédia, tu começa a entender as piadas, porque são diferentes as piadas lá de cá, né, cara? Entende? Tu começa a aprender as expressões, etc. Rádio, eu estava falando aqui antes do programa, eu acho que eu estou ficando velho, que eu não ouço mais música, eu só ouço talk show, né? Que é programa de conversa, que é muito legal. E as pessoas ligam e tem debates. Aqueles ligam muito aqui para nós, sabe? Então, o programa de entrevista. Quando liga para dizer que perderam a carteira, que perderam o celular, que... Então o que acontece é que tem muito envolvimento da comunidade também. Desculpa, eu perdi o fio da tua pergunta. Falando tinhas opinião formada sobre o desarmamento. Então, existem muitos debates sobre isso e, por regra, o republicano é contra o desarmamento, é o Second Amendment, é o segundo direito lá, entendeu? E então eles têm aquilo que é do tempo lá dos forefathers, né, dos caras que fizeram a nação, e hoje em dia a realidade que acontece esses massacres a toda hora. Então em qualquer... Igual o Brasil. E o que acontece é que tinha até brasileiro comprando arma e mandando para cá dentro dessas caixas, para abastecer aí esses... sei lá, tamanha facilidade de mandar, entende? Então tem essas coisas ruins que o brasileiro já começa a tirar vantagem, né, dessas caixas aí. E assim, depende muito, tem os estados que são azuis, que é os democratas, e tem os estados que são vermelhos, né? Os que são vermelhos se concentram mais no meio dos Estados Unidos, o pessoal de igrejas pentecostais, então eles têm muito esse direito da arma, essa coisa, né? Eu acho até que é um contrassenso, né? O cara é tão de Deus e ao mesmo tempo ele tem a arma que tem que matar o outro. Afeiçoado mas não é uma regra, tem muita gente que gosta para caçar, mas aí tem aquelas armas de automática, para que tu vai caçar aquilo? Tu vai dar num bicho, tu vai destroçar o bicho todo. Então tem os shows, né, que eles fazem, que é tipo uma maneira que eles têm para burlar a lei, mas os republicanos é que conseguem fazer isso, porque a Associação Nacional eles patrocinam muito as eleições, né, dos republicanos, então eles têm um poder imenso lá, entendeu? Mas aconteceu que até teve um massacre, até que uma republicana, que um rapaz acho que faz uns 3 anos, e atirou lá, matou, até deu um tiro na cabeça de uma mulher que era uma mulher do Congresso, né, que era democrata e tudo. Então eles vivem nesse debate, cara. Mas aqui nós não temos direito à arma e existem massacres todos os dias no Brasil. São 50 mil homicídios. 50 mil homicídios no país. Eu até uma vez, um jornalista do Globo, na coluna dele, disse que se liberar a arma no Brasil, o Brasil viraria o Velho Oeste. Eu fui obrigado a comentar, né? Eu disse, tomara, né? No Velho Oeste a taxa de homicídio era 8 para cada 100 mil habitantes. No Brasil são 22. A pergunta não foi por acaso, Norton. É que existe no grupo um pensamento quase unânime nesse sentido republicano.
Sim. Vocês são a favor? Eu sou a exceção. Eu não consigo conceber uma evolução, não consigo conceber a evolução do ser humano espiritualmente como com o afeto a um instrumento bélico para serve opor então sou meio que uma opinião isolada, mas como a gente nunca conversou sobre esse assunto com alguém que mora, né, que está naquela realidade, aí eu fiz a questão de colocar a pergunta para ver até se tinhas uma opinião, mas vejo que é bem debatido lá também. Acabei falando dos dois lados, não falei a minha opinião, né? Hoje eu sou a favor de não ter armas na minha casa, mas eu não sei o que é viver aqui e a minha segurança e a minha família ser violentada disso. Eu posso, se isso acontecer, se chegar nesse ponto, eu posso até mudar de opinião. Infelizmente, eu não sou. Meu pai, quando eu era pequeno, eu me lembro, ele teve um revólver. E eu me lembro, criança, aos 4, 5 anos, eu sabia onde é que estava o revólver e eu brincando com aquilo. Entendeu? Mas aconteceu uma morte na nossa família, algum parente, um menino chegou, 2 primos meus, um acabou matando o outro, foi horrível. Eu acho que aquilo mexeu com os meus pais e eliminaram, entendeu? E como não tem realmente uma necessidade, não havia no passado, né? Sei lá, agora hoje eu estou fora do Brasil para dar uma opinião vivendo aqui, mas vivendo lá eu tendo a ser democrata por várias razões, entendeu? Justamente porque o democrata é a favor dos imigrantes, mas é contra as armas. Mas eu, no entanto, já não sou a favor do aborto. E eles são totalmente a favor do aborto, né? O democrata, né? Então é assim, eu acho que nada é perfeito. Tu tem que pesar quais, né, os valores de cada partido ou de cada... Não que seja uma regra também. Tem republicanos que são contra armas e tem democratas que são a favor das armas, vamos dizer assim, né? Norton, não seria legítimo esse medo dos republicanos com os imigrantes? Fosse para lá, te apaixonasse pelos Estados Unidos em razão da disciplina, da educação, e nessa nossa conversa tu chegasse a falar que os hispânicos já começam a se agarrar no governo, começam a ser os parasitas como são aqui no país e tal. E não seria legítimo esse medo dos republicanos em ter esses imigrantes daqui a pouco mudando toda uma história americana, mudando todo o país? Toda a cultura? Em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa quase que inevitável. Eles não é factível eles deportarem 11 milhões de pessoas que estão lá ilegais, em primeiro lugar. E tem a coisa histórica que é o seguinte: a Califórnia em si era toda do México. Então como é que eles vão querer expulsar todo mundo que estava lá? Entendeu? Assim, que nasceu lá, que tem essa... né? E é um dos estados mais ricos que o americano tem. E segundo eles, pelo que eu sei, eles compraram, entre aspas, entendeu? Aquela parte da Califórnia toda. Então, já tá, é uma coisa muito enraizada, mas eu me coloquei... deportar quem não está mas legalizado. Fisicamente, eles têm que fazer uma anistia, porque não tem como. Eu acredito que não é possível deportar esses 11 milhões de pessoas, né? Mas, respondendo a tua pergunta, quando eu ouvi lá dos Estados Unidos que os haitianos, né, estavam vindo aqui para o Brasil, e eu também me coloquei na situação de brasileiro, como é que eu iria me sentir, e também me lembrei, olhando para trás, aqui em Bituba mesmo, quando os árabes tinham as lojas ali no centro. Pô, os caras vieram com os costumes totalmente diferentes dos nossos, mas eles estão aí até hoje. E eram caras trabalhadores. Eu me lembro que a loja dele abria final de semana. Sabe? Eu me lembrei, pô, esses caras trabalhavam final de semana. E geralmente a gente não gosta de trabalhar nesse final de semana. Eu, quando trabalhava na Consul, eu odiava trabalhar no sábado. Entendeu? Então, eu acho que e daí é uma coisa difícil. Eu não tenho assim uma opinião formada, porque eu não estou aqui para dizer o que esses imigrantes estão vindo fazer aqui. Mas eu acredito, né, voltando àquele princípio de que se tu deixou tudo para trás e tu vai para algum lugar, pô, tu não vai querer ir lá para tu ficar só, entende? Eu acho que eventualmente tu vai morrer, ou tu vai sucumbir se acontecer isso.
Eu acredito que existe algo maior, né, que guia as coisas, que vai definir o que é aquela pessoa que veio para trabalhar ou aquela que está só. Não sei, é difícil. Até aconteceu comigo sobre haitianos, né? Dia 5 de agosto do ano passado eu iniciei um debate sobre isso no Facebook, mas eu levei uma surra, né? Que eu fui ali, me manifestei contra, e veio aquele pessoal do politicamente correto, aquele pessoal mais polidinho e tal, né? E eu não quis nem saber, por fim eu dei um de Olavo de Carvalho, mandei todo mundo catar coquinho na beira da estrada. E aconteceu que no dia 13 de agosto nasceu a minha filha em Florianópolis, minha segunda filha. E eu estava lá na maternidade e saí para tomar um café e acabei encontrando 2 haitianos. E acabei conversando com eles. Ou seja, os caras estavam falando em português, estando há 4 meses no Brasil, falavam francês, falavam crioulo e falavam outro idioma lá que crioulo, que é o idioma deles, né? E falavam outro idioma lá que eles comentaram. Esse contato que eu tive com eles mudou totalmente a minha opinião. Eles chegaram e disseram, olha, querido, pobre no Brasil, muito tem casa própria. Pobre no Haiti não tem nem fogão. Pobre no Haiti tem que rachar lenha, fazer a fogueira, rezar para pegar alguma coisinha na rede, para ter o que comer. Então mudou um pouco, acho que aquilo despertou um pouco, eu não sei se é porque minha filha também tinha nascido, eu estava, né, emocional totalmente aberto, eu acabei chorando e pedindo desculpa para eles. E aí tu tocou num ponto que eu tinha esquecido de falar. Os americanos, quando vê alguém que fala inglês legal, que tenta, que está buscando, eles valorizam muito. Eles ficam assim, aborrecidos, e com razão, quando brasileiros, como tem muitos lá, infelizmente, que tem umas cidades em Boston que são só comunidade brasileira. O pessoal anda com carro na rua com som alto, entendeu? Não quer aprender inglês. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho um amigo, tá? De Minas Gerais. Tem muito bem, saiu corrido de lá, porque deu calote. Ah, não, isso eu não sei. É meu amigo, rapaz. Na verdade, eu tenho um amigo que morreu. É um rapaz de Minas Gerais, um cara de pouca cultura e tal, mas um cara muito esforçado, trabalhou comigo. Eu tinha uns escritórios que a gente limpava, ele me ajudava e tal. E todo ano ele me pedia, Norton, preciso arrumar um negócio de seguro do carro. Eu falava inglês, ia lá, ajudava ela. Na premissa de que eu fui ajudado, né? Eles falam paid for, né? E eu dizia, cara, tu já começou a estudar inglês? Ah, não deu ainda, não sei o que e tal. Então passaram-se uns 5 anos que eu sempre ia ajudar ele com seguro de saúde, com carro, e ele nunca entrava numa aula de inglês, que tem de graça nos sábados, nas bibliotecas, entendeu? Aí chegou um dia para ele e disse, Anderson, que na verdade não era o nome dele, né? Ele veio com um rolo, mas enfim. Esse de graça quem que paga? A cidade, o município. Okay, então eles dão professores nos sábados para você ir fazer, né? Mas não é a população própria que se reúne para fazer isso? Não, ou é o governo que financia? O município tem alguma professora, às vezes são voluntários, certo? Entendeu? E eu cheguei para ele e disse, eu não vou te ajudar mais. 5 anos eu estou te ajudando a ver seguro de carro quando tu bateu, e tu nunca vai estudar um pouquinho de inglês, cara. Vai pegar uma coisa básica. Esforço próprio, exatamente, né? Então eu vi que eu não estava ajudando ele. Eu estava ajudando ele a ficar na mesa. Exatamente. Então eu parei de ajudar. Então, americano, como você falou, vê muito isso. E tem uma grande parte que não quer, entendeu? Eles sempre falam, se legalizar, a pessoa tem que ir lá e tem que apresentar que fala inglês, tem que estudar, tem que pagar os impostos, tudo correto. E existe nos Estados Unidos, antes de eu ter o meu, chama Social Security, que é um cartão que você paga o imposto e faz tudo, existe um número aí interessante, chama ITIN Number, que é um número que o governo dá para a pessoa que não tem o social, que sabe que é ilegal, que você pode pagar imposto. O negócio deles é imposto. Eles querem imposto. Mas olha só, eu fui aconselhado por outros brasileiros que têm mais visão, e eu concordo, e eu falo isso. Você não tem um número, pega aquele ITIN number e começa a pagar o teu imposto. Ah, mas por quê? Porque tu não quer aqui um dia se legalizar? Quando tu chegar na frente de um juiz, se acontecer uma zebra, né, que o cara bateu o carro e tu for na frente do juiz, se o juiz vê que tu é um membro produtivo da sociedade, que tu paga o teu imposto mesmo não tendo, e os americanos, a maioria não sabe nem disso. Eu já falei para vários clientes meus, eles ficam surpresos, que é uma coisa que não dá na mídia.
mas a gente como imigrante sabe. E nos programas de rádio brasileiros, que tem alguns lá, eles falam isso, tira o seu IT number, começa a pagar imposto, mostra para ele que a gente é uma comunidade produtiva, que a gente quer uma oportunidade. Isso é muito legal, entendeu? Eu fiz isso durante 2 anos, depois abri uma lei, que foi uma das poucas leis que abriram nesses 20 anos, foi quando Clinton saiu. Ele abriu uma lei que durante alguns meses, se você tivesse um empregador, ele poderia ser o teu patrocinador para tu te legalizar. Foi essa lei que eu entrei. Porque hoje existem só 2 maneiras de se legalizar como um imigrante sem os conhecimentos, assim, sendo uma pessoa brilhante, né? Porque tem as exceções, né? Ou é através do casamento, ou é através do empregador, um patrocinador ou um casamento que tu arrume. Tem muito brasileiro que, é lógico, arruma casamento falso e paga. Arruma uma pessoa lá que geralmente são perdedores, dá o jeitinho, né? Ele leva o jeitinho daqui para lá. É uma pessoa porto-riquenha, mas hoje eu decidi por não fazer isso, né? Eu já era casado, e a gente teria que separar e fazer. Na época eu decidi não fazer isso e logo depois apareceu a oportunidade de se legalizar. Não sou contra quem faz, porque eu já vi um juiz falar para um rapaz que estava sendo deportado, que eu fui numa corte de deportação, eu vi um da Guatemala, o juiz, eu vou ter que te deportar porque sei lá, um senhor, né, argumentando. E ele disse, tu não tem uma namorada, alguém que possa te ajudar. A própria lei sabe que é falha de imigração. Então eles mesmos falam isso. Então, né, quem sou eu para julgar alguém que fez um casamento para depois ajudar uma outra pessoa? Às vezes acontece. Olha, Norton, xenofobia. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro tem uma visão muito preconceituosa do americano. Eu digo preconceituosa porque eu sou radioamador e faço contato com muitos americanos e acabo incluindo eles nas minhas redes sociais. E a minha visão do americano mudou muito, né? Eu tenho uma admiração grande hoje pelo americano. E um dia eu até perguntei para um amigo meu que é ex-mariner, né, mora em Delaware. Martin, por que vocês não gostam tanto do latino? Aí ele respondeu, não é que a gente não gosta, é que é um choque cultural muito grande. O latino, quando você faz amizade com ele, e a gente evita, ele quer saber tudo da sua vida, né? Onde você conheceu sua esposa, onde você trabalhou, quanto você ganha, quanto você pagou na TV. E isso, e eu não sei se é só nessa região da família, né? Sim, claro. Eu não sei se é só nessa região, que é Delaware, né? Aquela região ali, é a região da elite americana, né? Delaware é o estado número 1 dos Estados Unidos. Eu não sei se isso é só ali, né? A cultura só deles. Mas existe muito essa xenofobia nos Estados Unidos, ou isso é mais regionalizada? Depende de região para região. Eu acredito que é bem regionalizada e depende muito se ele é republicano ou democrata. Isso em primeiro lugar. Mas eu vou falar da minha experiência de onde eu vivo. Em primeiro lugar, eu pensei que eu era branco até chegar nos Estados Unidos, né? Não, a gente não é considerado branco, mas não é por mal, é simplesmente um quesito deles. Um parâmetro mesmo. É, um parâmetro deles, entendeu? Mas, enfim, outra coisa que eu te digo é assim, uma coisa são os governantes, outra coisa é o povo. Aquela diferença de Bush e Obama, aquilo deu uma outra visão ao mundo, né, com relação aos Estados Unidos. Porque o meu irmão, eu me lembro que eu ligava na época da guerra e meu irmão era doido que eu estava nos Estados Unidos e falando do Bush e tal. Eu dizia, cara, mas as pessoas que eu lido no dia a dia também estão contra o Bush. O povo é diferente. Eu vou dar um exemplozinho que eu às vezes falo para alguns tios, alguma coisa. O que aconteceu com relação a trabalho, tá? Que foi uma situação de trabalho que tem a ver com a cultura deles ter esse preconceito ou não. Mas eu acho que isso é muito interessante, que mostra também que a nossa cultura tem os seus defeitos. Eu trabalhei em 2008, teve a grande recessão dos Estados Unidos, que deu a queda da bolsa, aquela coisa toda, e todo mundo sentiu, né? Os americanos seguraram e todo mundo passou a gastar menos, aquela coisa de trabalho. Eu continuei tendo os meus trabalhos, os meus clientes regulares, e eu trabalhei uma semana na casa de uma cliente, deu lá umas 40 horas, fiz pintura para ela, fiz um monte de carpintaria e tal. E chegou no fim da história, era no inverno, né? Eu falei para ela, Lisa, o nome dela, né? Lisa, eu decidi baixar $10 a hora no meu trabalho e eu vou te dar um bom desconto, né? Pô, quem é que ia recusar isso? Um americano. Ela chegou e disse, Norton,
a nossa vida não mudou em nada. Eu sei que está em recessão, mas o meu marido continua no mesmo emprego, nada mudou, pode cobrar o teu preço regular. Uau! Como é que pode? Agora me diz se alguém faria isso aqui na nossa cultura. Então eles têm tem outra coisa. Teve um americano que uma vez foi me vender uma moto, entendeu? E daí eu conversando com ele e tal, e ele falou, eu descobri que essa moto tem um defeito. E eu queria tanto na moto, mas agora eu quero tanto. Ele baixou o preço. Não dava barulho, não dava nada. Ele sabia, só por ele saber na consciência dele que a moto tinha um defeito que depois eu ia ter que pagar, ele me falou e baixou o preço. Esse é o medo dos republicanos. Entendeu? Então o que tu acha? Se isso é um povo ruim, só nesses dois aspectos foi uma coisa marcante para mim. Talvez eu, com a minha brasilidade, leva no mecânico. É isso que eu ia dizer. Eu não ia dizer para ele que tinha um defeito, mas também não ia dizer que estava 100%, se eu sou uma pessoa que tem um pouco de consciência aqui. Mas eu ia ser meio Pilatos, né? Lava minhas mãos, leva no mecânico se você quiser, a moto está bonita, né? Aí o cara de repente comprava de você, mas tu na tua consciência tu sabia que tinha aquele defeito, que ele ia ter que trocar uma peça, mas tu não ia dizer. Então isso na nossa cultura é feio e na cultura deles é bonito. Porque não estou dizendo que é uma regra geral, mas onde eu moro eu vejo muito isso. Percebe isso? Eu percebo, a gente sente nas pessoas. E outra, né, a questão eu vejo os amigos aqui que trabalham aqui com prestação de serviço, a gente mal terminou o serviço, eles querem te pagar, entende? Eles deixam você entrar na casa deles, a chave está aqui, a geladeira está ali, é incrível. E eu sou igual a um pedreiro aqui, sou um carpinteiro, igual uma pessoa que você dificilmente fica com medo de deixar entrar na sua casa. Entendeu? Tu tem aquele receio, sei lá, a maioria das pessoas tem. Eu tento ser diferente, entendeu? Porque a minha mente abriu nesse aspecto. Tu não pode assumir logo que porque a pessoa é pobre ela vai te roubar, ela vai tirar vantagem. Quem está tirando vantagem hoje em dia são os pobres? Não, são os grandes que estão tirando vantagem do povo aqui no Brasil, não é? Pessoas de cultura. Então é isso. No seu trabalho, assim, focando assim na sua atividade profissional, tu teve momentos assim que tu sentiu se impelido, foi atrás de melhorar teu trabalho tecnicamente? Sim. Assim que tem um diferencial que é você falar inglês ou não, né? Então eu só pude chegar ao ponto de fazer um curso para melhorar a marcenaria, que é o que eu gosto de fazer hoje, né? Dentre outras coisas, quando eu estava apto para entender o que o professor ia estar ensinando, né? De fazer um gabinete, etc e tal. Então eu tive que ir em vários cursozinhos de inglês primeiro, porque demora a abrir a mente da gente. E eu já estudava inglês aqui, que eu sempre gostei de cantar músicas em inglês, me ajudou bastante. Mas então eu tive que fazer vários cursos de inglês para poder compreender, porque tu não sabe o que é uma galopa, uma tupia, num curso regular. Tu vai aprender num curso desses específicos. Mas tu tem que entender o básico. Você pega a madeira e coloca aqui em cima, num curso de inglês primeiro. Assim que eu tive a oportunidade, sim, existem as escolas vocacionais, vocational schools, que eles falam lá, que são muito boas, né? Porque são escolas de segundo grau, mas que eles também abrem cursos assim para pessoas que querem fazer à noite. Então e tem muito imigrante que tem a resistência, porque tu já está cansado, tu já trabalha num serviço de labor, aí tu vai à noite ainda estudar uma coisa. Mas eu sempre acreditei nisso, entendeu? E isso melhorou. Tinha discussões, quando eu cheguei, os amigos que trabalhavam em pizzaria, eu falava, quero aprender inglês. Eu disse, que aprender inglês, rapaz, vamos fazer hora aí, fazer dinheiro, rachar, fazer dinheiro, né? Eles falavam assim. Eu disse, não, cara, eu quero aprender inglês. Eu até tive bastante resistência até do dono da pizzaria, porque de certa forma os caras querem que você fique ignorante, entendeu? Fique ali fazendo aquilo. É claro, tu vai ficar o resto da vida virando pizza ali, entendeu? Então eu comecei a fazer curso de inglês, e daí depois de eu estar apto a conversar, a compreender, né? Eu até tive oportunidade, eu trabalhei com usinagem lá. Eu trabalhei numa fábrica de flautas para orquestra. Então daí trabalhava com as mesmas máquinas que eu trabalhei na Consul, CNC e tal.
Mas como eu tive o gostinho de trabalhar por conta própria e servindo, conhecendo pessoas novas todos os dias, eu decidi, não quero ficar aqui com a minha cabeça na trigonometria aqui o dia inteiro medindo peça, entendeu? Eu preferi voltar para a área de prestação de serviços, que eu sou livre e é muito bom e a gente conhece pessoas novas, muito legal. E esses cursos, assim, são bastante procurados pelas pessoas lá, os técnicos, assim, os cursos técnicos? Sim. Por exemplo, quem trabalha com computação, até tem cursos nessa cidade que eu falei que tem muitos brasileiros, já tem brasileiro que tem curso de informática para brasileiros. É muito legal, porque você está falando a tua língua, embora tu possa falar inglês, mas tem coisas que te fogem, demora anos para tu pegar os detalhes, né? Então, eu mesmo cogitei, porque eu acabei tendendo a ter computador da Apple, que eu gosto mais hoje, né? Então, só que não é um sistema que é muito usual, né? O Windows ainda é mais para tudo, né? Então, eu antes de vir para cá, eu cogitei de fazer um curso nessa escola brasileira, para aprender mais sobre o computador, que eu não lido muito com computador, a não ser, né, hoje em dia, com a internet que funciona ainda lá, né, pra caramba, eu chego na casa de uns clientes, eu tenho meu iPad, se acontece de ter um sistema de prateleiras que eu nunca vi, às vezes os maridos querem tomar frente, fazer uma moral com as mulheres e tentar montar, aí os caras atrapalham tudo, jogam as instruções fora, aí você corre lá no YouTube e vê, bota o nome do tipo de prateleiras, esse é um exemplo, né? E tu vê tudo online. Hoje nós estamos na era da informação, o que você quiser você aprende online. Eu peguei uma vez um desafio de fazer escritórios comerciais, porque lá é tudo madeira, né? Por incrível que pareça, a região, os esqueletos das paredes não são de tijolos, são de madeira, né? Chama studs. Mas os comerciais são de perfil de chapa, que tem aqui também, forma de U, e você bota as placas de drywall. Então eu nunca tinha feito aquilo. E um cara me propôs, tu quer fazer uns escritórios para mim? Um cliente que estava abrindo uma... Eu disse, faço. Nunca fiz isso, mas imigrante brasileiro com vontade, meu amigo, não, eu vou fazer. Aí chamei ainda um cara para me ajudar, entendeu? E peguei aquilo, aprendi tudo online e o inspetor vem para verificar e o cara, parabéns, ficou tudo 100%. A gente é caprichoso, o povo brasileiro é caprichoso. Isso aí é uma das... E outra coisa que eu vou falar a respeito com a experiência que eu tive com tantos jovens que vieram trabalhar, porque eu estou há esses anos todos, então eu era supervisor dessa companhia, né, de limpeza de vidros e tal, e vinha moças para trabalhar com a limpeza dessa empresa, e a maioria, pode ser em qualquer região do Brasil, a nossa cultura, isso a gente tem que se orgulhar. Eu perguntava, o que é o teu objetivo, né? Sempre pessoal jovem, né? Eu quero fazer uma casa para minha mãe. É muito legal. É muito legal. A gente tem isso que os americanos não têm. Tá? A gente sempre se preocupa com os mais velhos. Tomara que isso não tenha mudado nesse tempo que eu estou fora, mas pelo menos o pessoal que ia lá sempre queria ajudar os pais primeiro, para depois... Isso também é muito típico de imigrante, né? Porque a pessoa ser um imigrante, ela já, na minha opinião, ela é uma pessoa diferenciada. Porque ela tem aquilo na cabeça que ela tem um objetivo. Eu quero fazer diferente, entendeu? Vencer uma barreira para melhorar. Isso, porque isso não está no sangue. Eu tenho alguns irmãos que eu disse, olha, teve épocas que o visto estava fácil de tirar. Eu disse, tu não quer vir aqui, dar uma tentada aqui? Não, isso não está dentro da pessoa, entendeu? Então... Tem empresa lá registrada? Tem empresa registrada? Tem. Teve durante um período, quando eu decidi me lançar como autônomo, eu fiz assim, quando você trabalha em algum lugar, mesmo como empregado, e tu te firma que a pessoa te quer a todo custo, né, que tu trabalhando empregado, e o chefe te quer, eu propus para ele, eu quero sair, que eu quero montar a minha empresa. Aí ele, não faz isso, não me deixa. Eu disse, então me dá 2 dias por semana. Então eu comecei inicialmente sem ser registrado, entendeu? Fazia os bicos, né? Então eu estava numa casa fazendo um serviço e eu dizia, eu conserto isso aqui, quinta, sexta, sábado e domingo eu trabalho por minha conta. É mesmo? Aí comecei a fazer. Aquilo me deu a coragem de
finalmente, né, tu dizer, pô, eu vou largar o fixo, né, que é aquilo que você tem, e me lançar por conta própria, porque em qualquer lugar do mundo, né, quando tu decide trabalhar por tua conta própria, é difícil, né, porque tu sabe que vai ter os dias das vacas gordas e das magras, né, então é difícil quando tu tá sem serviço, que tu fica naquela apreensão, o telefone vai tocar, mas depois de algum tempo, com repetidos, né, os clientes, daí começa a fluir e a gente nem dá conta. Tem empregados nessa empresa? Eu tive já, mas eu ainda tenho que fazer um curso de management para ser um melhor gerente, porque a gente não pode ser coração muito mole, né, porque as pessoas às vezes tiram vantagens, mas eu tenho, no outono eu tenho uma demanda grande de serviços, né, porque os americanos na região que eu moro, no outono, começam a se preparar para o inverno, é o serviço de formiguinha, né, então a gente tem que preparar as casas, várias coisas, daí eu contrato alguém temporariamente, meu cunhado e um amigo gaúcho que estava lá, então eu pago para eles, né, durante aquele período, e daí eu mando o tal do 1099, que daí eles fazem o imposto deles, ou não fazem, né, daí é opcional deles, né. Ele estava falando para mim, no dia que eu conversei com ele para vir no programa, que a forma de limpar as ruas lá aqui no Brasil é rudimentar. Não vê aqui alguém em Bituba, né? Não sei não vê alguém em Bituba, né? Não vê alguém com uma enxada na mão limpando rua com foice. Não, eu tenho amigo aqui, o Lili, né? Que é ali do Paz Leme, ele conhece. Sim. E o Lili tem uma companhia de jardinagem, de landscape. E ele acabou, até recentemente, ele comprou também nas caminhonetes tu coloca aquela pá para raspar neve, né? Então no inverno ele está fazendo isso, e no verão faz essa, as máquinas de cortar grama, cara, dá 1,80 m de largura. Tu vai limpar um quintal, 2 toques, né? E aqui o pessoal tá com aquela maquininha, essa máquina que usa aqui, que é a roçadeira, sim, ela é usada só para cortar o cantinho, sim, né? Para fazer o detalhe, o acabamento. Então eles usam aquilo como máquina principal. Mas para ser justo, esse dia eu vi uma maquininha aquela push, uma maior, eles andando no meio, tá melhorando, né? Tá evoluindo. A passo de formiga, mas tá indo. Deixa eu só voltar um pouquinho no idioma, que na minha opinião é um dos patrimônios que se pode trazer de lá, que agrega bastante, né? Tu falasses há pouco que aqui mesmo tu tinhas um certo contato com o inglês, que já tinha um gosto natural pela língua. Então provavelmente tu estudavas alguma coisa aqui já. Depois de passar esse período lá, e agora tu deve ter um domínio já do idioma e tudo, se tu voltasse atrás, como é que tu estudarias o inglês aqui? E eu tive a sorte, eu trabalhava na Consul e tinha um professor que ele veio dos Estados Unidos, né, um brasileiro, e ele tinha um sistema muito legal que era da Wizard, que ele copiou da Wizard, e ele ia na firma e ele pegava, geralmente, como eu trabalhava com aquela roupa azul, eu era peão, né, da Consul, eu me lembro que quando eu ia na aula assim, eu só tinha o pessoal do administrativo, eu era o único de jaleco azul, né. E eu ficava vermelho quando eu fazia, mas eu gostava do sistema, e na época que eu estava aqui em 96 não tinha internet, né? Não tinha closed caption, que é aquelas letrinhas da televisão, que aquilo ajuda demais, tu bota em inglês e você aprende muito com aquilo. Até hoje, às vezes eu uso closed caption, para tu melhorar a tua gramática, né? De como escrever e tal. E rádio, né? A gente hoje já tem isso. Vai online, eu posso ouvir a minha rádio que eu ouço lá em Boston aqui no telefone. Esses dias eu estava ouvindo os debates deles lá. Mas já ouviste o nosso programa lá, não? Não. Eu, na verdade, eu vi o teu blog, né? O Sim, Pena Digital, por isso que eu comentei com você, que eu vi antes o Jornal Popular, mas Sim, parece que saiu do site, que a gente quer saber notícias da Imbituba e tal. Tinha um outro também que saiu, mas enfim, hoje eu acho que está muito mais fácil para a juventude aqui também, lidando com mais computador, com joguinhos que já vem tudo em inglês. Na minha época, 20 anos atrás, não tinha isso, então era muito mais difícil, porque não tinha tanto no dia a dia como tem hoje, entendeu? Acho que hoje relativamente é mais fácil, porque todos os termos, muitas coisas em inglês, entendeu? E tinha bem menos, mas a forma seria a mesma. Cara, no começo é decoreba,
entendeu? Tu bota tantos verbos ali, tu vai decorar aqueles verbos, os significados, os substantivos, e é esforço pessoal. É esforço pessoal. Mas eu te digo que até tu ter um intercâmbio, que eu acho muito válido. Eu tenho uma sobrinha que já foi para lá numa situação muito diferente, que já foi com visto de estudante, que ela trabalha aqui com baleias, né? E vem muitos turistas, a Audrey, e foi muito legal, porque ela foi lá e eu encaminhei para um curso. Entendeu? Eu já tirei um I-20, que é um certificado que tem que mandar para a imigração para tu poder fazer um curso de inglês lá e ter o visto de estudante. Então, quando tu tem uma pessoa que te encaminha e tu pode ir lá fazer um intercâmbio, daí a tua mente abre, né? E ela não ficou na minha casa. Eu ajeitei para ela ficar na casa de uma moça, porque daí não tem aquela coisa de fugir do inglês e começar a falar português. Tem que jogar no... E eu digo o seguinte, eu tenho um primo que ele é empresário aqui, e ele falou que, e foi muito interessante, que, por exemplo, os pais que têm condições hoje no Brasil, que têm um poder aquisitivo maior, eles colocam um filho na faculdade, tranca a faculdade, manda para o exterior. Pode botar, lavar prato e fazer curso de inglês. O que acontece? O cara chega lá, rala, vai ter que aprender na marra, entendeu? No meio de americanos, de australianos, onde quer que ele vá. Quando volta para cá, continua a faculdade num nível muito maior, porque ele vai entender os livros que vêm em inglês primeiro. Então, é isso que o pessoal que tem poder aquisitivo costuma fazer. Com os filhos, né, que não estão indo como imigrantes, como eu fui, sem condições. Então, é um caminho diferente a percorrer e muito inteligente, porque fazer um intercâmbio eu acho que é válido. Quem tem interesse em qualquer profissão, se puder separar um dinheiro e começar, e um dia ir lá fazer um curso, um intensivo, nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou qualquer lugar que fale inglês, eu acho que é muito válido para qualquer profissão. E está dentro da definição de ser um ser intelectual, né? É tu falar 2 idiomas, né? É tu falar o teu idioma e um outro. Se for no Aurélio, está qualificado. Norton, acabou o nosso tempo aqui no programa. Quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui e conversar conosco, tirar dúvidas nossas. Se houver uma outra oportunidade futuramente, né, se quiseres aceitar o convite novamente, certamente convidaremos. E o microfone está aberto para os teus comentários finais e despedida. Eu agradeço pela oportunidade de falar. Eu passei um pouquinho da coletânea de tantas coisas que eu aprendi esses anos todos, né? Deixando a nossa querida Imbituba, lugar que eu amo e tenho uma paixão por aqui. Agora eu estou tendo a oportunidade de vir todo ano aqui e ficar um pouquinho no verão. Quando é inverno, né? É o pico do inverno, a gente foge. Então isso é maravilhoso. E dizer para aqueles que têm vontade de ser imigrantes que é uma luta muito grande, que pensem bastante, mas que também não desistam dos seus sonhos, né? O jovem que infelizmente vê o nosso país nessa bagunça que está, né? Que é triste, né? A gente tem que sair daqui. Eu me lembro que aqui em Imbituba mesmo, eu quando era jovem fui para Joinville, porque tinha o Senai que eu pude aprender, né, uma profissão. Mas se a pessoa decidir ir para fora, que se certifique de que, se quiser tirar um visto até para conhecer, mesmo para passear, eu digo isso, vá primeiro para passear, para conhecer, né, e fazer um intercâmbio, alguma coisa assim, que é válido, entende? É difícil deixar a família e tudo, mas eu digo que vale a pena. E boa sorte para aqueles que decidirem ir, mas não é fácil. A vida de imigrante é doída, né, como em qualquer lugar. E obrigado pela oportunidade. Ok, nós que agradecemos. Valeu. Euclides? Agradecer os colegas. Espero que os ouvintes tenham aproveitado bastante o programa hoje. Principalmente aqueles que pretendem, né, se aventurar. E convidá-los a estar conosco na próxima semana. Próximo sábado de manhã estaremos aqui novamente. Alisson? Só tenho a agradecer, né, ao Norton, né, por essa aula que ele proporcionou a gente hoje aqui, né. Não é todo dia que a gente pode encontrar um imigrante, né, e poder ouvir dele a realidade realmente como é, né. Nós temos hoje aí vários canais no YouTube, né, de brasileiros que moram fora e contam mais ou menos como é, mas é muito diferente de estar assim na frente, assim, ouvir e sentir, né, realmente como é a vida de uma pessoa que decide
deixar o Brasil e ir para os Estados Unidos. Mais agradecer a todos os colegas, aos ouvintes, e convidá-los aí ao próximo sábado estarem de novo conosco. Gislaine? Agradeço ao Norton pelas informações. E assim, aqui o nosso grupo, ele se propõe a falar de política em uma estrutura política bem degradante e frustrante para muitos jovens, né? E as tuas informações para mim foram muito produtivas e eu te agradeço muito pela tua boa vontade em estar aqui. Agradeço a todos os colegas e desejo a todos um bom final de semana. Guilherme? Muito obrigado, Norton. Muito obrigado, meus sócios de mesa aqui. E um bom final de semana para os ouvintes da NBC. Ouvintes, obrigado por mais uma audiência e até o próximo.